E agora veja minha entrevista com a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclésia Araújo. Bem, gente, as mulheres hoje em dia têm um papel primordial em algumas questões nas empresas, né? E hoje vem assumindo, inclusive, cargos muito importantes, como presidência, né, gerências e assim por diante. Para falar um pouco mais sobre esse papel de liderança das mulheres nas empresas, estou aqui com a Iraclésia, né? Obrigado, Iraclésia. Ela que é presidente da Sociedade Rural de Maringá. Iraclésia, conta um pouco para nós como você tem visto a liderança das mulheres hoje em dia. De forma muito positiva. Nós estamos no mercado, no ambiente de trabalho, onde nós somos mais reconhecidas, temos a liberdade e a oportunidade de trabalhar juntamente com o homem e desenvolver as nossas atividades de forma muito positiva, muito eficiente, até porque a gente procura se cercar de pessoas para que o nosso trabalho possa ser bem desenvolvido. Então você sempre está tendo gente para te ajudar, né? Claro, a gente conquista os espaços, por exemplo, fui eleita presidente da Sociedade Rural, Pela depois segunda reeleita, vez, né? Realmente, reeleita, sou a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil, mas esse trabalho ele é conjunto, eu tenho uma diretoria, tenho conselhos, tenho uma equipe de colaboradores eficientes que está ao meu lado, então a gente coordena e lidera as ações para que elas possam acontecer a contento. E o que para você é exatamente liderança, Iraclésia? Olha, eu acho que a liderança, ela é estabelecida à medida que você desenvolve as suas ações, que você demonstra segurança, que você tem conhecimento do que você faz e a gente aprende a cada dia. Você ser um líder, as pessoas precisam acreditar que você entende aquilo que você faz, elas têm que estar à disposição e te acompanhar a desenvolver as ações. Então, a liderança, ela está muito colocada em relação àquilo que a pessoa espera de você. Então, para você ser um líder, você tem que ter seguidores e para isso você tem que ter um conjunto. Inclusive respeito das pessoas, está influenciando, né? Exatamente. No dia a dia, a gente tem, por exemplo, um planejamento de trabalho, né? E a equipe, ela precisa acreditar que alguém lidera isso. Como que é esse planejamento? Conta para nós também um pouquinho. Esse planejamento é o seguinte, nós não podemos começar o dia, principalmente nós que somos mulheres, que temos assim uma responsabilidade maior sobre a casa, sobre a família e sobre o trabalho. Então, iniciar o dia sempre com planejamento. Esse planejamento tem que vir do dia anterior. Você tem que fazer uma junção de atividades pessoais com atividades profissionais e de forma que nem sempre e na maioria das vezes o planejamento ele não ocorre exatamente como você colocou no papel, mas ele tem que acontecer próximo daquilo que é as prioridades. Então, certamente no decorrer do dia alguma coisa se perde ou você trabalha com muito imprevistos e aí você tem que ter assim a clareza de pegar as ações que você tem que desenvolver, pegar as suas prioridades e colocar em funcionamento. Falando um pouco mais sobre essa questão de planejamento, qual foi assim um grande desafio que você teve hoje à frente da sociedade rural e o melhor, como que você solucionou esse desafio, esse problema, né? Quando nós assumimos a sociedade rural, no primeiro momento, o fato muito inédito, o fato de uma mulher presidir uma entidade. E nós tínhamos naquele momento vários desafios e que a diretoria tinha se colocado à disposição à medida que nós passamos por um processo de eleição, nós fomos eleitos e a nós foi confiado a realização de um trabalho. Então nós apresentamos propostas para os associados, eles acreditaram que a nossa equipe, ou seja, a nossa diretoria, apresentava um perfil para realizar aquelas propostas e aí iniciamos um trabalho. Na época nós fechamos a Arena de Shows e Rodeio para tentar fazer um novo conceito da feira agropecuária, cobrando shows à parte e as famílias que vêm para o parque só para conhecer o que está exposto poder entrar de forma mais acessível. Isso acabou muita gente no primeiro momento não entendendo. Aquela reação à mudança, né? A mudança, exatamente. Toda mudança, né, gente? O ingresso que passou a ser muito acessível, mas assim, até as pessoas assimilarem que isso era um conceito, então o primeiro ano foi relativamente doloroso. Depois isso ficou entendido, hoje isso é uma coisa superada. Nós tínhamos também como meta implementar várias ações
diárias, né, na sociedade rural, com planejamento de não só de eventos, mas de algumas ações para a própria defesa do setor, e tudo isso é sempre muito bem discutido com a diretoria e buscando parceiros. Então eu acho que o resultado do nosso trabalho, que era procurar levar a sociedade rural a abrir as suas ações, a participar mais com as entidades, com a comunidade, uma interação maior, eu acho que esse foi um grande desafio e certamente a gente conseguiu. Iraclés, existem vários tipos de liderança hoje em dia, né? Inclusive existe o estilo democrático, que é mais ou menos esse que você está falando, de estar ouvindo as pessoas, estar cativando e assim por diante. Se você tem uma classificação do teu tipo de liderança, que você poderia dizer, se você é mais autocrática, se você é mais liberal, se você... Como que você vê isso aí? Olha, em alguns momentos as pessoas chegam para... Eu sou uma pessoa assim muito positiva. Como que você dá bronca? Eu dou bronca, imediata, entendeu? Então, assim, algo não está resolvido ou algo não deu certo, não fica para depois. Até porque você trabalha com equipe, ela tem que ser ágil, ela tem que dar resultado. Então, as minhas broncas, né, é visual. Eu não sei esconder quando eu não gosto, então eu já chego e já resolvo no momento, mas ao mesmo tempo que sei pedir desculpas, sei reconhecer o erro e muitas vezes sou tida como centralizadora. E eu sempre digo, olha, lá na frente você vai olhar para mim e dizer que eu não sou centralizadora. Eu tive várias experiências em relação a isso, só que eu procuro conhecer e acompanhar o que faço. Então a equipe não trabalha dispersa. Eu não posso perdida. Eu não posso ter o colaborador fazendo uma ação desconectada da conjuntura maior. Da mesma coisa a diretoria, nós não tomamos decisões individuais. Eu, Iraclésia, enquanto pessoa, nas minhas coisas particulares, eu posso me dar ao luxo de tomar a decisão individual. Agora, quando sou presidente de uma entidade onde tem diretores, conselhos, associados e pessoas que nós precisamos dar satisfação, então eu preciso tratar disso de forma coletiva, com equipe, né? Com equipe, com grupo e tal. Discutindo. Muitas vezes não sou favorável, mas quem está em jogo é a entidade, é aquilo que ela precisa realmente se posicionar. Então a gente coordena. E você toma posição, né? Tomo. Não tem conversa. Não, se eu não precisar sou uma falar, pessoa, você fala. Não, de forma nenhuma. Eu não sou uma pessoa que fica em cima do muro, né? Muitas vezes a gente sofre por isso, a firmeza de posicionamentos, falar aquilo que penso e aquilo que acredito, não é fácil, mas eu sou da seguinte opinião. Na vida a gente peca, a gente erra, a gente comete assim equívocos, né? Mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer os nossos erros, mas também de expressar aquilo que a gente acredita. Então, acredito, entendo que é o bem coletivo, principalmente no que se refere à sociedade rural. Não é flores, mas a gente senta com a diretoria e tem assim, a grande satisfação de poder ter contado, né, até esse final de mandato com a parceria. A participação, as pessoas, né? Muitas vezes nós tivemos decisões muito difíceis de serem tomadas e eu sempre coloquei, o interesse ele é institucional da entidade. Então nós precisamos avaliar isso. E é o que a gente sempre tem feito. Iraclésia, muito legal o nosso papo. Agora deixa um recado para quem quiser vir conferir a Expo Engá, né? 40 anos de Expo Engá. A você que está nos assistindo no período de 10 a 20 de maio, convidamos para que você venha ao Parque de Exposições de Maringá conferir as atrações da Expo Engá, que este ano completa 40 anos e nós estamos preparando uma feira muito especial para você, visitante.